Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 25 de outubro de 2023, celebramos Santo Antônio de Santana Galvão. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos pede para tomar cuidado com a embriaguez. E lembrem, Jesus não fala da embriaguez alcoólica, mas ele nos fala da embriaguez do coração e, é claro, a embriaguez da mente. E, de modo especial, hoje Jesus nos convida à vigilância e à sobriedade, pois ele voltará numa hora inesperada. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos evitar essa embriaguez. A embriaguez, como já falei, do coração e da mente. Pois pessoas bêbadas, amados irmãos e irmãs, ou pessoas embriagadas, lembrem, elas são cheias de razão, ou seja, sempre tem motivos para alimentar a sua raiva, o seu ódio, o seu medo, o seu rancor, a sua tristeza, a sua mágoa e etc. Compreendamos, amados irmãos e irmãs. Sentimentos ruins turvam a mente e embriagam o coração. E pior, nos deixam cegos e incapazes de enxergar a verdade. E pior também, né, amados irmãos? Adoecem o corpo, a mente e o coração. E assim, irmãos e irmãs, que estejamos sóbrios e preparados para o retorno do Senhor, amando tanto a liberdade a ponto de não prender nem se prender, nem as coisas, nem as pessoas. Que jamais, amados irmãos e irmãs, nos permitamos ser instrumentos de qualquer tipo de injustiça, que façamos aos outros exatamente aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. E que, reconhecendo, amados irmãos e irmãs, as nossas próprias fraquezas, aprendamos a ser misericordiosos. Lembra que quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, as pessoas, começando pelos mais velhos, começaram a jogar fora as suas pedras, justamente
reconhecendo que também, né, amados irmãos, elas são pecadoras. Lembrem que aquilo era adultério. E o que é o adultério mesmo? Vejam, se eu pegar 1 quilo, tirar 100 gramas e vender 900 gramas, eu adulterei o peso. É roubo. Roubo é adultério. Se eu peguei uma história, contei uma história diferente, eu adulterei a história. A mentira é adultério. E assim sucessivamente, amados irmãos. Então, não podemos achar que nós, veja, só porque nosso pecado é diferente, faz com que a gente tenha direito, né, de julgar o outro. Então, cada um peca, ou pelo pensamento, ou pela palavra, ou pela omissão. Né? Então, cada um vai pecar do seu jeito, mas todos são pecadores. E assim, amados irmãos e irmãs, que todas as nossas ações sejam em busca de um bem cada vez maior. Vamos fazer uma oração, amados irmãos. Que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.